Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Prof. Shelly e hoje nós vamos ter a nossa primeira videoaula de redação, tá? Porque nós já concluímos com as atividades anteriores o módulo 1 dos capítulos 1, 2 e 3. E hoje, então, nós vamos começar o módulo 2, capítulo 4, qual se refere à notícia. Então, eu peço que quando vocês forem rever o vídeo ou até mesmo pausar o vídeo para continuar posteriormente, que vocês tenham em mãos, então, o módulo 2, capítulo 4. Muito bem. Quando nós falamos em notícia, nós temos que pensar, voltar no tempo, certo? Então, nós temos que pensar lá no século XV, da invenção da prensa tipográfica pelo alemão Gutenberg. Muito bem, a prensa, gente, era esse maquinário aqui, onde nós tínhamos uma forma de metal e onde, para fazer as notícias, certo, eram colocadas letrinhas por letrinhas dentro da forma. Com o tempo, foram criando, então, bloquinhos com palavras já prontas para facilitar, certo? Aqui nós temos uma pessoa manuseando essas letrinhas, esses bloquinhos com as palavras. Então, elas eram colocadas dentro daquela forma e prensadas, como se fosse um carimbo gigante. Então, por isso o nome de prensa tipográfica, certo? Bom, no século XXI, a nossa informação é em tempo real. Então, nós temos a tecnologia na palma das nossas mãos e nós temos, então, um acesso instantâneo a toda a informação que nos chega. Então, as notícias chegam até nós de modo muito mais rápido, fácil, né, do que lá se pensarmos no século XV. Bom, entrando propriamente no conteúdo notícia, vocês já vão ver que eu coloquei aqui para vocês acompanharem, lá na página 7, certo? Quando se fala em notícia, a gente tem que ter em mente que é a veiculação dos mais diferentes suportes hoje em dia, nos jornais, nas revistas, nas plataformas digitais, rádio, televisão, certo? Na era digital, o acesso se dá de modo instantâneo, como mostrado ali anteriormente para vocês, né? Critério para um fato virar notícia, ela tem que ter relevância. Esse fato que aconteceu, ele precisa ser importante, ter significado dentro de uma comunidade. E muito importante, as frases curtas de linguagem formal, de cunho informativo e com verbos utilizados na terceira pessoa. E aqui, pessoal, aqui vocês podem passar marca-texto, colocar post-it, sublinhar. Por quê? Para ser notícia, nós precisamos ter neutralidade e imparcialidade dentro do texto, certo? O fato deve ser apresentado com imparcialidade e neutralidade. Bom, a estrutura da notícia. Como se estrutura uma notícia, né? Bom, no módulo vocês vão ver nas páginas 10 e 11, se não me engano, se não me falha a memória, essa estrutura toda descrita bonitinho, bem detalhada. O que eu fiz para vocês? Eu montei um esqueminha para facilitar. Então, a notícia é como se ela fosse uma pirâmide invertida, certo? Que está aqui. O título e o lead ou lead, certo? Que é o nosso primeiro parágrafo, eles contêm essas informações. Quem fez o quê? Onde e quando. E o restante do que está sendo noticiado, o chamado de corpo da notícia, vai nos dar as respostas para o como e o porquê. Então, a estrutura da notícia é exatamente o que eu acabei de explicar para vocês. O título, para que serve. O lead ou lead, para que serve. Então, para atrair o interesse do leitor com esses questionamentos. E o corpo da notícia. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo. Então, nós temos aqui o jornal, certo? A data do jornal. Aqui nós temos o título da notícia, certo? A manchete. FIFA prevê dificuldade para turista estrangeiro na Copa. Então, a manchete, o título. Depois, o meu primeiro parágrafo. Então, eu tenho aqui o meu primeiro parágrafo chamado de lead ou lead, contendo aquelas informações importantes. Então, vocês podem observar o exemplo da estrutura, que está lá destacadinha, bem descrita nas páginas 10 e 11 do capítulo 4 de vocês. Coloquei mais uma para vocês também. A idosa de 72 anos joga óleo quente na irmã por causa de cigarro e vai presa. Nós temos o título, nós temos aqui os questionamentos presentes ao lead. Quem fez o quê? Então, a senhorinha, quando que ela fez, por que ela fez, onde ela fez,
certo? Mais uma, pirataria informática aumenta em Portugal. Então, o nosso título, o nosso slide aqui é o primeiro parágrafo e todo o restante é o corpo da notícia. Eu deixo mais algumas para vocês testarem, treinarem, certo? Então, aqui abandono escolar cai, então vocês vão ver onde seria o título, onde seria o slide e tentar encontrar as respostas para aqueles questionamentos. Aqui eu deixo mais uma também, certo? E essa aqui, pessoal, não é propriamente uma notícia. Aqui nós temos uma capa de uma manchete de um informativo. Então, nós temos somente o título sendo apresentado aqui. Tá? Bom, o título da notícia. Então, por que grandes matérias ganham destaque? Porque o título da notícia é instigante, é objetivo, ele utiliza verbos no tempo presente, está dando efeito de atualidade, como se o fato tivesse acabado de acontecer, e isso chama a atenção das pessoas. Empregar apenas um verbo em vez de locução verbal, ou seja, para dar clareza e fluição na veiculação, na propagação dessa notícia. Não utilizar artigos definidos ou indefinidos, não colocar ponto final na frase, escolher frases curtas, objetivas, não utilizar o uso de adjetivos e nem de ambiguidade. Isto aqui vocês encontram, eu resumi para vocês, todo o detalhamento vocês têm lá na página 14. Coloco para vocês algumas atividades, certo? Nada difícil, nada estressante, mas que, porém, vocês precisam nesse momento utilizar de fato, pesquisar de fato o módulo em questão. Então, aqui as atividades já bonitinhas para vocês, tá? E aqui, pessoal, eu me despeço. Tô morrendo de saudades. Espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me deixem mensagem lá no mural na plataforma Iônica, que eu posso atender, então, os questionamentos de vocês o mais rápido possível. Certo, gente? Beijo e até a próxima!